exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de elementos que vocês podem escolher para usar. Folclore e lendas, né? Onde os personagens do seu filme, né, os personagens humanos e etc., eles vão se deparar com esses seres que ajudam ele em algum conflito. Como é o caso do meu amigo Totoro, mas eu trouxe outro exemplo aí, que é o Viva a Vida é uma Festa, alguma coisa do tipo. Cara, é um filme tão bonitinho e ele usa aquela festa mexicana que eles comemoram, o Dia dos Mortos e etc. Ele usa essa lenda como base para trazer. Claro que aí, o Viva a Vida é uma Festa, o personagem mergulha de fato num outro mundo, né? E ali também tem as construções, as leis e etc. do mundo. Apesar daquele outro mundo ser muito parecido com o nosso mundo real. Não tem tanta diferença assim esse mundo dos mortos. As casas são as mesmas e etc. É só algumas regrinhas ali diferentes, né? Não chega a ser um universo completamente fantástico, assim, por trás. Trazer esse exemplo de que foi usado esse folclore, né, para que fosse a base da história. Então, era uma coisa que já existia e que você consegue modificar ela para contar uma história legal, para contar principalmente o que é a lição de moral, né, sobre ele Viva a Vida é uma Festa, fala muito sobre família, a importância da família. Tem a questão lá de correr atrás dos seus sonhos, mas tipo assim, no final a família vem acima de tudo e etc. É bem bonitinho. Outra coisa também são amigos imaginários, como eu acabei de falar. Como eu falei dos meus amigos imaginários, e geralmente esses filmes é tipo assim, é sempre um amigo imaginário que a pessoa tinha, reaparece pra também ajudar ela a passar por alguma coisa. Eu coloquei o exemplo aí do A Monster Calls. Eu acho que O Monstro Chama Meia-Noite, um Chamada Meia-Noite em português. Eu não lembro o nome dele em português, mas é muito bonito e ele não é uma história para criança. Esse é o filme que eu falei, é a história que eu falei que ele é lúdico, mas ele não é definitivamente para criança. O menino, ele tá passando por uma situação que a mãe dele tá com câncer, o pai mora longe, ele tem que ficar com a mãe, com a avó, que também não lida muito bem com a situação. E é uma situação muito difícil para uma criança, a mãe tá muito doente, etc. E aí acaba que aparece um monstro sempre quando o relógio bate à meia-noite, que é um monstro que ele é tipo uma árvore gigante, e ele sempre vem falar com ele sobre alguma coisa, ele tipo assim, eu vou contar 3 histórias pra você. E cada história que o monstro conta, enfim, é alguma coisa que afeta a vida daquele menino. E ele em momento nenhum vai pra outro lugar. É um monstro que vem para o mundo real, né? Monstro, né? Esse ser que vem para o mundo real. E esse ser era, né, um amigo imaginário desse menino, né, um amigo imaginário que ele tinha também quando era criança, e que por conta dele estar passando por essa situação, não é esse o final da história, então não te dei grandes spoilers, se você quiser assistir, eu acho que tem na Netflix, se eu não me engano, esse filme, é o Chamada Meia-Noite, enfim. E aí, esse menino, ele acaba, com a ajuda desse amigo imaginário, né, passando por ajuda ele a passar por aquela situação. E é um filme realmente pesado, dramático e que ainda assim traz essa questão do universo lúdico. Terceiro que você pode usar, o elemento que você pode usar, e aqui eu só tô dando exemplos, tá, gente? Talvez você também pense em algum exemplo que você possa misturar com a realidade. Mas, por exemplo, a personificação de sentimentos a gente tem divertidamente. Divertidamente não vem pro nosso mundo real, né? E claro que também, de certa forma, dentro da cabeça da Riley, ali é um mundo completamente à parte. Mas eu usei justamente esse elemento de personificação para trazer a imaginação pro nosso mundo real e personificar ela num ser palpável, tangível, que o menino conversa com ela, que ela leva ele pros lugares, que é exatamente isso que a nossa imaginação faz com a gente, né? Consegue nos fazer viajar para outros lugares, mesmo sem sair fisicamente do lugar onde a gente tá. E é tudo isso que essa imaginação, né, a minha personagem, que eu chamo de Gina, faz com esse meu protagonista. Leva ele, então ela tem um papel. E eu peguei simplesmente algo que já é nosso, um mundo que já é real, e consegui transformar isso e colocar esses elementos para que ele fosse uma história mais lúdica. Outra coisa também que eu vou dar de exemplo são brincadeiras infantis. São brincadeiras infantis, que é justamente essa questão do Toy Story, se os brinquedos falam, se os animais falam, ou o que mais será? Você já parou pra pensar, você que quer escrever uma história com esse tema de fantasia, você já parou pra olhar pra dentro
de você e lembrar de alguma coisa que você já fez quando era criança, alguma coisa lúdica, e que você pensa assim, cara, eu acho que eu poderia pegar e transformar isso numa história. E lembrando, que eu vou falar sobre isso no evento de 7 de dezembro, lembrando que, gente, uma história, você não necessariamente precisa criar um romance, ou seja, uma mega história fantástica e com milhões de páginas para ser uma história. Então você pode começar justamente a pegar essas suas lembranças infantis, que você lembra que tinha alguma coisa lúdica, e transformá-la numa pequena história, e você já começa a treinar com ela assim também. Lembrando sempre da base, né, da base para toda boa história. Coloca um elemento coloca uma lição de moral e depois partiu pro abraço de criar a sua própria história. Vai ser sucesso, tenho certeza.